Seja muito bem-vindo a mais este estudo da série Reforma Íntima. Hoje abordaremos sobre a piedade. No Evangelho nós encontramos diversas passagens mostrando que o próprio Cristo ele vivia intensamente essa virtude. Então aqui eu coloquei uma das passagens que está em Lucas, que fala o seguinte: E vendo-a, o Senhor Jesus moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. Uma outra passagem também muito interessante está lá no segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7, em que é feito uma sequência de virtudes, e isso nós abordaremos mais para frente. Fala o seguinte: e a piedade, o amor fraternal, e ao amor fraternal, a caridade. Então é uma sequência. E aqui a gente percebe que a piedade ela está muito próximo do amor e da caridade, que são pontos fundamentais na nossa vida. Então a piedade ela vai ser um precursor no final do amor e da caridade. Quando nós vamos ao dicionário, o que encontramos como significado de piedade? Compaixão pelo sofrimento de uma outra pessoa, misericórdia. É exatamente isso aqui que significa piedade. Então é compaixão à miséria do outro, ao sofrimento do outro. Também tem a questão da empatia, que é quando nós nos colocamos no lugar do outro. Sinônimos de piedade: misericórdia, ternura, compaixão, comiseração. Então é importante que a gente tenha essa ideia do que seria a piedade. Por que a piedade é tão importante? É um sentimento que vai acelerar o nosso crescimento espiritual, porque a gente para de olhar para nós, ela se contrapõe ao nosso egoísmo e ao nosso orgulho, e é o caminho que vai nos predispor à caridade, tão importante em nossas vidas. Então nós, com a piedade, vamos nos comover com os outros, e isso faz parte, dessa que vai nos impulsionar a que a gente possa finalmente agir, estender a mão. Então, a partir do momento que nós nos despojamos dos nossos interesses, na grande maioria do tempo, egocêntricos, e a gente volta então a pensar e a ver e a observar o bem-estar dos outros que estão ao nosso redor, nós estamos fazendo uma mudança de padrão de pensamentos e de comportamentos. Como então que nós vamos conseguir aumentar e impulsionar a piedade dentro de nós? Então aqui tem algumas sugestões. Dirigindo nossa atenção e o nosso olhar para os que convivem conosco, analisando-lhes as preocupações e os receios. Então tentar olhar menos para nós e começar a olhar mais os outros, tentando perceber e entender a situação e as preocupações daquelas pessoas ao nosso redor. Em vez de nos absorver nas necessidades próprias, podemos dedicar mais tempo em pensar nas aflições, sofrimento e miséria dos que nos cercam. E aqui eu queria destacar esse nos cercam, que muitas vezes aqueles que estão ao nosso redor, os nossos familiares, pessoas do nosso trabalho, dos nossos círculos sociais, é claro que elas poderão ter aflições, sofrimento, que de alguma forma podemos ser úteis, mas também podemos buscar pessoas que nós sabemos que estão sofrendo, pessoas que estão em condições, do ponto de vista material e espiritual, mais vulneráveis. Ocupar-nos pelos problemas que atormentam as criaturas sem rumo, oferecendo-lhes o apoio e a orientação evangélica. Então nós temos muitas pessoas que vivem hoje em nosso planeta que realmente não tem rumo, não tem esperança, não tem perspectiva nenhuma, totalmente excluído da nossa sociedade. A gente muitas vezes encontra nas ruas moradores de ruas, dependentes químicos, os alcoólatras. E nós devemos sim, assim como Jesus o fazia o tempo todo, ter piedade, oferecer algum apoio, alguma orientação. É claro que existe o poder de escolha, o livre-arbítrio de cada um,
E nem sempre essa ajuda será bem-vinda, mas esse não pode ser o nosso medo ou o nosso receio ao ajudar, né? Devemos fazer de coração e sem nenhuma intenção. Permitir que o nosso coração se comova diante das dores e tribulações dos outros. Então, isso é importante. Muitas vezes nós somos educados, né, a bloquear as emoções, os homens que não podem sentir isso. Mas é claro que não, isso é um sentimento natural, é algo que a gente pode e deve sentir em relação ao meu semelhante. Mas eu gostaria de destacar aqui que não pode ficar apenas na comoção, né? Isso é importante que passe para a próxima etapa, que é a etapa da caridade, do amor em ação, em que a gente se disponha a ajudar. Bom, a gente também poderia visitar parentes, amigos, pessoas necessitadas de toda ordem, levando-lhes o bálsamo pelas expressões de carinho, restaurando-lhes a esperança e a resignação com palavras de conforto. Então é a caridade, né? Visitar pessoas, irmos atrás das pessoas que nós sabemos que estão passando por dificuldade e ter compaixão, piedade da situação que a pessoa passa. Então, como nós já dissemos, né, de forma geral, estender a mão em auxílio e tomar muito cuidado para não sufocar essas emoções de compaixão para com qualquer pessoa e sempre buscar transformar em uma ação, em um comportamento de caridade. Então aqui é o nosso caminho, né? Nós agora estamos trabalhando as virtudes e a piedade é uma virtude que o Cristo sempre demonstrou no Evangelho, são inúmeras as passagens e que ela é uma precursora do amor e da caridade, conforme a gente viu por Pedro. Então é muito importante que a gente deixe esse sentimento crescer em nossos corações e que não fique apenas no sentimento, que isso possa ser também comportamento e que nós possamos ajudar a todos aqueles que estão ao nosso redor, que não é por acaso. Muito obrigado pela atenção e até o próximo estudo.